Bom, pessoal, a aula de hoje vai passar para a parte de solução do problema. A gente viu a engenharia de requisitos, é mais a definição do problema, como especificar o problema. Na parte de arquitetura e modelagem já é uma solução para o problema, então a gente vai discutir muito isso na aula de hoje. Esse é o capítulo 6, se eu não estou enganado, do livro texto, que é o livro Somerville. Vou começar falando um pouco sobre arquitetura de software no geral, passando pelos conceitos principais. Então, começando com uma definição simples de arquitetura, mas antes disso de projeto. Então, projeto é uma atividade criativa, então cada arquiteto, cada analista, cada projetista tem a sua própria forma de visualizar o sistema. Então não é aquela solução já pronta, apesar de que a gente vai ver alguns padrões arquiteturais que são soluções parciais, mas a ideia é que um sistema tem suas próprias especificidades. Então é bom você criar o seu próprio, ou você tem que criar a sua própria solução, até o seu próprio projeto para aquele sistema em particular. A arquitetura de software em particular faz uma ligação entre o domínio do problema e o domínio da solução, que a gente diz na engenharia de software. O domínio do problema seria a engenharia de requisitos, onde você está preocupado em entender o problema do cliente, sem se preocupar com a solução. E hoje vai migrando para a parte de projeto, para a parte de arquitetura, seria o domínio da solução, que é você encontrar uma solução que resolve o problema do cliente. A arquitetura é um dos primeiros passos de projeto, o primeiro passo para desenvolver uma solução para o problema, mas geralmente é conduzido em paralelo com a engenharia de requisitos. Então não é que é uma coisa totalmente isolada como é proposto no cascata. O cascata seria primeiro resolve o documento, o problema do cliente, na engenharia de requisitos, depois passa para a solução, a arquitetura. Mas na prática isso não funciona, como a gente já discutiu na disciplina. Então normalmente a arquitetura é conduzida em paralelo com a engenharia de requisitos, apesar de já ser um primeiro passo da solução do problema do cliente. Duas coisas principais que tem na arquitetura de software. Uma é tentar identificar os componentes principais. Na aula de hoje eu vou tender a falar componentes, mas poderia ser interpretado como subsistemas. Então, quando a gente fala de arquitetura de software, a gente costuma usar o termo componente arquitetural, componente de software. Então vou tentar usar predominantemente componente de software, componente, mas vocês podem entender como um subsistema. Então a primeira coisa da arquitetura é identificar os subsistemas, os componentes principais, as partes grandes do sistema que vão resolver as partes do problema do cliente. E a segunda parte da arquitetura é justamente como que esses componentes se conectam. Então, definir as interfaces de comunicação entre um componente e outro. Por exemplo, se você tem um sistema de e-commerce, você tem um componente de compra, um componente de venda, um componente de controle de estoque, e aí cada componente desse vai ter sua responsabilidade, mas eles vão ter que cooperar de alguma forma. Isso seria a interface de comunicação entre os componentes. A arquitetura ela é uma disciplina bem clara na engenharia de software, porque ela tem uma série de vantagens, ou pelo menos propõe uma série de vantagens para o desenvolvimento de sistemas grandes. Obviamente que o que a gente fala na engenharia de software geralmente se aplica para sistemas grandes e complexos. Se você desenvolve um sisteminha pequeno, mil linhas de código, sisteminha para disciplina, talvez você não sinta tanta necessidade de criar arquitetura de software, de projetar uma arquitetura de software. Mas quando se move para o mundo real, onde a gente tem sistema de milhares, centenas de milhares, talvez milhões de linhas de código, aí sim aparece a necessidade da arquitetura, por exemplo, para facilitar a comunicação entre os stakeholders. Então a gente já viu isso na disciplina, essa definição. Stakeholders são os vários interessados no sistema, por exemplo, as várias pessoas da equipe de desenvolvimento, seja o arquiteto, seja testador, seja programador, seja o analista. Essas pessoas elas têm que se comunicar, e se comunicar em cima do código-fonte normalmente é muito complicado. Então, a arquitetura facilita essa comunicação, onde as pessoas têm uma visão mais abstrata dos subsistemas, como que esses subsistemas são distribuídos, como que eles comunicam, etc. Uma outra vantagem é facilitar a análise. Então, entender o sistema em termos de linhas de código, em termos de código-fonte, é muito complicado. Então, você pode estudar a arquitetura e tomar decisões em cima da arquitetura. Por exemplo, a gente vai falar bastante na aula de hoje dos requisitos não funcionais. O sistema precisa ser seguro. Como que eu vou garantir que na arquitetura eu já tenho essa preocupação com segurança? Por exemplo, criar umas camadas mais protegidas por trás de um firewall, por trás de um sistema de segurança, ou quero um sistema que seja distribuído entre várias máquinas. Então, na arquitetura eu já vou prever isso.
Posso, por exemplo, já pensar na arquitetura onde cada componente é desacoplado do outro componente e eles rodam em máquinas diferentes e a comunicação via rede, por exemplo, chamada de método remoto. E outros requisitos não funcionais também, segurança, desempenho, distribuição, são exemplos clássicos de requisitos não funcionais que você já pode tentar tratar na arquitetura de software. Outra vantagem, talvez a mais clara delas, pelo menos na minha visão, é a questão da reutilização em larga escala. Então, se você está no nível de reutilização de métodos e funções, nível de código, você vai reutilizar pouca coisa. É uma funcionalidade que está disponível na API, é um objeto que você criou e ele é genérico o suficiente, você pode reutilizar. Quando você pensa em arquitetura, a ideia é que você talvez consiga reutilizar uma parte grande do sistema. Por exemplo, um componente, um subsistema. Você pode ter um componente calculadora, por exemplo, e todo sistema que utiliza calculadora, você pode reutilizar esse componente. Esse componente pode ser composto de vários objetos. Então, pode ser um subsisteminha que está dentro do seu sistema, e você consegue reutilizar ele em outros contextos. Normalmente a arquitetura afeta, pelo menos a discussão grande de que a arquitetura é importante por causa dos requisitos não funcionais. Então, por exemplo, a arquitetura pode afetar o desempenho, um requisito não funcional. Se você distribui o seu sistema em várias máquinas e não tem uma infraestrutura adequada de comunicação entre os vários componentes, os vários subsistemas, você pode ter problema de desempenho. Ou se você precisa distribuir o seu sistema, você tem que pensar numa arquitetura que permita isso. Tem, por exemplo, alguma infraestrutura que permite a comunicação, talvez algum componente, como o pessoal diz, middleware, algum tipo de arquitetura que facilita essa distribuição e a comunicação entre as partes distribuídas. Ou questão de manutenção. Então, sistemas modernos têm que ser o mais mantenível possível, mais fácil de evoluir e de mudar. Então, você fazer componentes independentes, substituíveis, facilita quando você precisar mexer em algum componente. Você pode, por exemplo, tentar conter as suas mudanças naquele componente. Se ele for autocontido, você consegue mexer nele, talvez até substituir aquele componente sem afetar grandemente o resto do sistema. A notação que é usada no livro do Somerville, que é o livro de texto, para representar a arquitetura de software, geralmente ele usa a notação diagrama de componentes. É uma notação da UML, mas o que é usado no livro em particular é uma notação mais simples do que o que está no livro de UML. Então a gente vai ver a notação do livro, eu vou tender a usar a notação do livro, que é a notação mais simples, mas também a gente vai ver exemplos da notação um pouco mais elaborada, como aparece no livro UML, no padrão do UML. A notação do livro em particular, o diagrama de componentes, é simplesmente caixas que representam os componentes ou subsistemas do sistema e algumas linhas que representam a comunicação entre componentes. Então, se o componente A comunica com o componente B, você tem uma caixinha para o componente A, uma caixinha para o componente B e uma linha ligando A a B, de tal forma que representa essa comunicação, essa interface de comunicação. Então, você tem as caixas, as linhas e, além disso, você pode ter caixa dentro de caixa que representa um componente sendo decomposto em outros componentes. Então, um componente que é mais composto, mais complexo, e alguns componentes internos que são mais simples e que compõem o anterior. Só para dar um exemplo bem simples aqui, então essa é a notação, para quem não entendeu ainda, a notação do diagrama de componentes simplificada, que é comumente usada no livro do Somerville, quando se quer mostrar alguma arquitetura de software. Nesse caso em particular, a gente tem 5 componentes, a gente pode chamar também de subsistemas. Esse exemplo foi tirado do livro. O Somerville também ele usa esse termo subsistemas como sinônimo de componente quando se fala em arquitetura de software. Então, nesse caso, ele tem o subsistema de venda, o subsistema de controle de estoque, o subsistema de fornecedores, o subsistema de entrega e subsistemas de gerência de pessoal. Então, 5 subsistemas que se comunicam. Alguns deles se comunicam diretamente, outros não se comunicam diretamente. Por exemplo, o subsistema de fornecedores não se comunica diretamente com o subsistema de entrega. Não há nenhuma linha ligando os dois diretamente. Eles podem se comunicar indiretamente via subsistema de controle de estoque. É uma notação simples, mas ela pode ser bastante útil. Por exemplo, se você quer comunicar com outras pessoas, você mostra uma notação dessa, simples, 5 componentes, 6, 7 componentes. O número mágico que costuma se usar no livro é não criar muitos componentes, para manter a ideia de ser uma opção mais abstrata. Então o número mágico é 7 mais ou menos 2. De 5 a 9 componentes
é um bom número para você representar uma arquitetura em mais alto nível, que é, por exemplo, o que eu espero que vocês usem na disciplina, em exercícios, ou no trabalho prático, ou mesmo se for cobrado na prova. Então, se eu pedir uma arquitetura de software e descrever um sistema, aí o que eu espero é que você crie uma arquitetura com 7 mais ou menos 2 componentes, de 5 a 9 componentes, que é uma visão mais alto nível, sem detalhar muito. Então isso já facilita a comunicação, por exemplo, aquelas coisas que eu discuti, sei quais são os subsistemas principais do meu sistema, sei quais que se comunicam, voltando ao exemplo anterior, o subsistema de controle de estoque que comunica diretamente com o subsistema de fornecedor. Então, sei isso, eu consigo fazer discussão sobre isso. Por exemplo, se esses dois subsistemas estão em máquinas diferentes, eu já consigo discutir dizendo qual que é a forma de comunicação. Vai ter uma rede aqui, qual que vai ser o protocolo. Então, já consigo prever coisas, por exemplo, pode ter problema de rede, pode causar problema de desempenho de comunicação, overhead de comunicação entre um subsistema e o outro, se eles estiverem em máquinas diferentes. Apesar de simples, já dá para discutir algumas coisas. É útil também para questão de planejamento. Por exemplo, eu não comecei a fazer o meu sistema ainda. Estou no nível anterior à codificação, onde eu estou tomando as decisões primordiais no nível arquitetural. Eu posso decidir, por exemplo, alocar paralelamente um componente ou outro. Se o componente A não se comunica com o componente B, eu posso alocar equipes independentes para mover esses componentes. É o caso no nosso exemplo do componente subsistema de fornecedor e o subsistema de entrega. Não há nenhuma comunicação direta entre eles, então eu posso ter equipes de desenvolvimento trabalhando os dois componentes de forma independente. Então, permite planejamento, permite distribuição em paralelo, que é justamente o terceiro item aí, facilita o desenvolvimento em paralelo, se você identificar componentes que não se comunicam diretamente. Alguns pontos negativos. A notação em particular é bem simples, então você não consegue saber, por exemplo, a natureza do relacionamento entre os componentes. Tem uma linha, normalmente é uma única linha entre componentes, mesmo que a comunicação seja intensa entre o componente A e o componente B, a linha é uma só e não tem essa noção de comunicação intensa ou comunicação leve. Mas sempre uma linha com a mesma dimensão, com a mesma espessura, então não dá para ter a noção exata de se os componentes se comunicam muito ou se comunicam pouco. Então, a natureza do relacionamento não é especificada. É tudo uma linha contínua, não direcionada, normalmente não direcionada. Então não fica até claro, não fica muito claro, por exemplo, quem que é o cliente, quem que é o servidor nessa notação. Um outro problema é a questão dos componentes também. Todos eles são representados com caixas e com o nome do componente, ou nome do subsistema, e você não sabe, não tem a noção se um subsistema é muito mais complexo que o outro. Então não é essa a mensagem que se passa na arquitetura de software. Os componentes podem ter a caixa que você quiser, mas normalmente o tamanho da caixa não indica a complexidade do componente. Então se aquele subsistema, por exemplo, tem 5 caixas, não quer dizer que o subsistema de fornecedor é mais complexo que o subsistema de controle de estoque ou vice-versa. Então, a gente não tem essa noção no diagrama de componentes simplificado como é usado no livro. Você pode usar uma notação diferente, é comum. Essa outra arquitetura eu peguei também da literatura. Você vê que a notação é um pouco diferente. Também tem caixas que identificam os componentes, também tem linhas que identificam o relacionamento, a comunicação entre os componentes, mas além disso tem um símbolozinho ali que é muito comum quando se usa diagrama de componentes para diferenciar componente de objeto. Porque se você não coloca nenhuma notação, uma pessoa mais descuidada pode achar que aquele componente seja um objeto. Então é muito comum usar essa notação que parece, não sei se vocês conseguem ver isso, mas é inspirado na notação de componente de hardware, parece um chip, parece uma tomada com 2 perninhas. Então a ideia é de ser plugável. Então essa que tenta ser a mensagem quando se usa esse símbolozinho aí no componente, para dizer que o componente é uma coisa que é autocontida e passa essa ideia de ser plugável também, por isso parece uma tomada ou um chip de computador, como vocês prefiram ver. Nesse exemplo aí você vê que mantém a relação 7 ou mais ou menos 2, nesse caso tem 6 componentes, e identifica a comunicação que pode ter ciclos. Então no diagrama de componentes não quer dizer que é sempre uma árvore, sempre alguma coisa que não tem ciclo, não, pode ter ciclo. Por exemplo, nesse caso aí, a camada de negócio, business, comunica com a camada de concorrência, camada não seria o termo exato, comunica com componente de concorrência, comunica com componente de dados, data, e comunica com componente de persistência.
Então, business comunica com 3 outros componentes, persistência comunica com 2 componentes, e ali forma um ciclo com concorrência e com business. Então pode ter ciclo, o que importa é que você identifica ali a comunicação. O business comunica diretamente com persistência, a persistência também comunica diretamente com concorrência. Tem outra notação, essa aqui é um pouco mais próxima da notação ML que a gente encontra no livro o ML, Guia do Usuário, por exemplo, que também é um diagrama de componentes, só que agora aqui é uma notação um pouco mais elaborada. No dia a dia as pessoas costumam chamar essa notação de componente e conector. Em vez de chamar de diagrama de componentes, chama de diagrama de componentes e conector, porque fica explícito aí quais são as conexões entre os componentes. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para dar uma visão geral. Em cada conexão dessa daí, você tem a chamada interface provedora, que é essa bolinha, e a interface requerida, que é esse ganchinho. E aí você consegue identificar qual componente está provendo serviço para qual componente. Por exemplo, se a gente pegar esse cantinho aqui mais à direita, você tem uma ligação do componente PhotoView Screen com o componente PhotoView Controller. E aí fica claro que quem provê o serviço é o PhotoView Controller, porque é ele que tem a interface provedora, a bolinha. E quem usa o serviço é o PhotoView Screen, que tem a garrinha que se conecta à interface provedora. A garrinha é chamada de interface requerida. Pode ter várias interfaces requeridas conectadas à mesma interface provedora. Por exemplo, o componente AddAlbum to Data, ele provê um serviço que é usado tanto pelo PhotoView Controller quanto pelo Photo Controller. Então, o mesmo serviço provido aqui pelo Add Photo to Album Screen, tem uma interface provedora, e esse serviço é usado por dois outros componentes, através das suas interfaces requeridas. Um outro exemplo que eu trouxe aqui só para ilustrar que às vezes a notação é um pouco mais informal. Isso que eu peguei da documentação do Eclipse. Para quem desenvolveu o plugin para o Eclipse já deve ter se deparado com essa figura, que lá na documentação do Eclipse ele mais ou menos usa uma figura como essa para explicar a arquitetura geral do Eclipse e como você pode plugar suas ferramentas, as novas extensões em cima do Eclipse. Então aí ele mostra, ele não usa as linhas diretamente aí, mas fica implícito que os componentes se comunicam através da plataforma Eclipse. Tem 4 componentes principais: Help, Team, Workspace e Workbench. E em cima de Workbench ainda tem o JFace e tem também o SWT, que de alguma forma se comunica com o JFace e com o Workbench. Então, através de uma notação mais informal, também passa uma mensagem de como que é a arquitetura do sistema. Então, não necessariamente você vai deparar com a arquitetura usando a notação ML, como foi proposto no livro, ou como é usada no livro ML Guia do Usuário, ou como é usado no livro Texto Somerville. Então, em alguns casos, você vê a arquitetura de software em uma notação mais informal como essa. E aí você consegue ver novas ferramentas que estão plugadas à arquitetura principal do Eclipse. Normalmente, quando você está pensando em arquitetura de software, você tenta responder uma série de questões. Então, no livro ele enumera várias questões que você deve pensar. Muitas delas estão associadas aos requisitos não funcionais. Eu coloquei o símbolozinho em laranja ali mais para lembrar que lá no livro tem outras questões. Eu peguei algumas delas só para ilustrar, só para vocês verem que muitas estão associadas justamente aos requisitos não funcionais. Por exemplo, primeira questão: como o sistema está distribuído em diferentes máquinas. Então tem a ver com distribuição. Então, quando você está criando uma arquitetura no sistema, você deve se preocupar: eu vou distribuir meu sistema? Se vou, como que eu vou distribuir os módulos, os componentes entre as várias máquinas? Outra pergunta: como as funcionalidades vão ser decompostas em componentes? Então, a ideia é que você tenha vários componentes, vários subsistemas. Então, como que eu vou distribuir? Em alguns casos é trivial. Você, por exemplo, pode usar a estrutura da empresa. A empresa pode desenvolver o sistema, a empresa cliente, ela tem um setor de controle pessoal, um setor de venda, um setor de compras. Então, por que não criar componentes que refletem essa estrutura da empresa, como a empresa é organizada? Em alguns casos, principalmente se for num domínio mais novo, que a equipe não está acostumada, pode ser difícil você decompor as funcionalidades entre os componentes. Um outro exemplo de pergunta também que lembra os requisitos não funcionais: como avaliar a arquitetura em relação aos requisitos não funcionais? Então, essa pergunta é mais genérica, tipo, o meu requisito não funcional é segurança. Como eu vou avaliar minha arquitetura em relação à segurança? Requisito não funcional é desempenho. Como que eu vou avaliar minha arquitetura em relação ao desempenho? Então, tem que lembrar um pouco
quando a gente viu requisitos, engenharia de requisitos, a questão de o ideal é você avaliar os requisitos não funcionais de forma quantitativa. Então a sua arquitetura também deveria ser prover um mecanismo para você mostrar que realmente estou preocupado aqui com desempenho, estou preocupado com segurança, estou preocupado com outras coisas. Por isso eu tomei essa decisão arquitetural para não comprometer um requisito não funcional. Um último exemplo aí de perguntas que o arquiteto de software deve pensar é se existe uma arquitetura genérica. Então você já faz o gancho porque eu vou falar daqui a pouco, que é essa questão dos padrões arquiteturais. Você não precisa começar do zero. Você pode pegar uma arquitetura genérica e adaptar para o seu sistema. Obviamente cada sistema tem sua arquitetura específica, mas você pode se inspirar no chamado arquiteturas genéricas, ou como a gente vai chamar daqui a pouco, padrões arquiteturais. Provavelmente todo mundo que já conhece o MVC, Modelo Visão Controle. Mas essa aqui é a ideia. Eu não vou começar do zero, eu já sei que tem uma boa solução para sistemas web, sistemas interativos, que é criar uma camada de visão separada de uma camada de negócio, separada de um controlador. Então por que não usar o Modelo Visão Controle, o MVC, que já é uma solução pensada, uma solução genérica, que se aplica a vários tipos de sistemas, mas que eu preciso customizar, obviamente, para o meu caso em particular, para criar os subsistemas que são específicos do meu negócio, do meu problema. Como eu falei, requisito não funcionar é uma coisa recorrente, então eu dei exemplo de 3 aí nesses slides que você pode projetar a sua arquitetura para favorecer ou não esses requisitos. Você precisa de desempenho, por exemplo, escolher componentes que rodam localmente na mesma máquina pode ser melhor, mais fácil a comunicação, menos overhead de comunicação, melhor desempenho. Do que se você escolher uma arquitetura que distribui entre várias máquinas, você pode ter problemas de desempenho, porque os componentes vão ter que se comunicar via rede, e a rede nem sempre é confiável, pode ter atraso na entrega dos dados. Questão de segurança, a mesma coisa, você pode ter uma arquitetura que favorece ou não segurança. Por exemplo, você pode tentar proteger os seus dados de forma segura em camadas mais internas. Ou se você não precisa de tanta segurança, seus dados podem ficar numa camada mais próxima da camada de visão, por exemplo. Outro requisito não funcional é a disponibilidade. Então na arquitetura você já pode pensar, esse componente que não pode falhar, porque senão meu sistema vai cair. Então, posso colocar redundância, criar 2 componentes que fazem a mesma coisa. Se um cai, o outro assume o papel. Então a forma de você já na arquitetura criar mecanismo de redundância para favorecer disponibilidade, ou criar, por exemplo, mecanismo de tolerância a falhas. Se tiver algum problema, você consegue recuperar de forma fácil, e com isso você favorece esse requisito não funcional em particular, que é a disponibilidade. Essa primeira parte é o início do capítulo 6, que é a seção 6.2, onde o Somerville normalmente define e motiva aí a arquitetura de software. Aí depois ele passa para os padrões arquiteturais, que é o que a gente vai ver na sequência.